família vascaína, Eduardo Maiolo, canal Vascaíno Norte e Sul, falando aqui da cidade de Paracambi, no Rio de Janeiro, trazendo mais um vídeo para o canal, vídeo dessa terça-feira, com muitas informações, porque saiu o adversário do Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil, já vou contar para vocês quem é. Eu vou falar também aí de fatos aí relacionados à justiça, né, cara, envolvendo a 777, a venda do Vasco da Gama, a venda da SAF do Vasco da Gama, saiu detalhamentos aí importantes, e também sobre a CNRD, né, cara, que o Vasco tem uma dívida aí bem grande na CNRD aí, por causa de aquisição de jogadores, e pode sofrer transfer ban se não cumprir com essas obrigações do pagamento dessas dívidas, tá? Vou falar sobre isso tudo, mas antes de mais nada, peço a vocês o joinha, o like, para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas possíveis que vocês puderem compartilhar. Para impulsionar o canal na plataforma do YouTube, serei muito grato a vocês, tá, pessoal? Na correria aqui, que já são mais de meio-dia e meio, eu tenho que me preparar, tomar banho para sair para trabalhar, tem que almoçar ainda. Então, ó, eu tô aqui na correria, galera. Vamos falar do nosso adversário da Copa do Brasil. Teve sorteio agora há pouco, às 11 horas, na CBF, e o Vasco vai pegar o Vitória da Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil. Olha, cara, queria muito que fosse o Santos, mas infelizmente eu trouxe o vídeo curto, né, nessa madrugada, dizendo que a minha preferência seria o Santos, mas não, o Santos vai pegar o Palmeiras, vai clássico paulista aí, decisivo pela Copa do Brasil, e o Vasco pegando Vitória. As datas entre o dia 26 e 27, jogo de ida, de agosto, e entre o dia 1º, acho que é o dia 1º e o dia 2 de setembro, o jogo de volta, tá? Já foi sorteado até os mandos de campo. O Vasco joga a primeira partida aqui em São Januário e vai decidir lá no Barradão, lá no estádio do Vitória, tá, gente? Cara, o Vitória lá, ele é bem complicadinho, ele aplicou uma goleada de 4-0 no Atlético Paranaense aí pela Copa do Brasil, e eliminou o Atlético Paranaense. Então, mas assim, cara, o Atlético Paranaense também não é aquele time todo, né? Principalmente fora de casa. E o Vasco tem apresentado aí um futebol melhor, teve uma evolução bem considerável, né? E talvez, né, a gente possa surpreender o Vitória lá, quem sabe, né? Construindo um placar bom aqui em São Januário, claro, né, e poder surpreender o Vitória. E os confrontos dessa maneira ficaram da seguinte forma, tá? O Grêmio pegando o Inter, o Cruzeiro pegando o Atlético Mineiro. Olha, o Clássico Mineiro, tá? Clássico Mineiro, importante, cara, esses jogos aí, ó. E o Palmeiras pegando o Santos. O que acontece, cara? Vou explicar aqui para vocês. São clássicos regionais. Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético Mineiro, Palmeiras e Santos. Aí vamos supor, né? Grêmio e Inter. Quem sair dali, para mim tá bom, tá? Cruzeiro e Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro vencer o Cruzeiro, eliminar o Cruzeiro, já fica um pouquinho mais fácil, né? Que eu preferia pegar o Atlético Mineiro do que o Cruzeiro, né? E Santos e Palmeiras e Santos, né? Vamos dizer que, porra, clássico é clássico, né, cara? Que o Santos elimine o Palmeiras, né? É o próximo adversário do Vasco. Aí nas semifinais o Vasco pegaria o Santos, se o Santos eliminar o Palmeiras, e consequentemente numa possível final, Grêmio ou Inter, Cruzeiro ou Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai sair daí, né, gente? Ó, caminho aí tá fazendo aí o vascaíno sonhar, tá? Tá fazendo Colide chegando, o Sousa chegando, de repente mais um ou dois reforços aí. Quem sabe, né, cara? Quem sabe dá para fazer uma presença bacana aí na Copa do Brasil, né? Vamos aguardar. A verdade é que tanto o Colide quanto o Sousa não vão jogar as oitavas de final da Sul-Americana contra o Olímpia do Paraguai. Não teve tempo hábil para inscrever os dois,
os documentos não chegaram lá da Argentina, principalmente, então, quer dizer, a vaca subiu no telhado, né? Só mesmo para a próxima fase da Sul-Americana, se o Vasco passar, ou então para a Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro, o jogo contra o Santos, acho que talvez dê para esses jogadores estrearem, tá, pessoal? Olha, vamos falar aqui, gente, sobre a arbitragem, né? Falando em Santos, a gente vai falar sobre a arbitragem aí do jogo contra o Santos em São Januário. Será o Lucas Casagrande, árbitro de 26 anos, árbitro novo, tá? E, porra, a matéria diz o seguinte, né, cara? Os dois clubes no Z4 e a escolha de um árbitro inexperiente e é um risco completamente desnecessário que a comissão de arbitragem está assumindo, cara. Sem esquecer aí que domingo joga um personagem aí que é o seu Neymar, né? Que gosta de apitar pelos árbitros, né, cara? O menino Ney, né? Não se deixa influenciar por ninguém e ele gosta de apitar os jogos. A gente sabe disso. Imagina a influência que ele vai ter em cima da arbitragem no domingo, né? Isso se ele vier para cá, né, cara? Que eu não sei se ele tem culhão para isso, né? Porque ele é muito homem lá na Vila Belmiro, com um monte de segurança. Agora, fora, né, das cercanias lá da Vila Belmiro, ele se torna uma franga. Então, vamos ver o que vai acontecer no domingo. Cara, é o que eu sempre falo, cara. Eu não quero que o Vasco esteja prevalecido, favorecido. Eu só quero uma arbitragem justa, tá? E que o juiz seja oculto na partida, que ele nem apareça, né? E saiu uma nova determinação, vai entrar em vigor as novas regras aí da comissão de arbitragem da CBF. Ah, peraí, gente, rapidinho, tá? Saiu uma imagem sobre o lance lá do VAR, do gol anulado do Vasco contra o Bahia, né? Que mostra que na hora que a bola sai dos pés do Robert Renan, o lançamento acho que foi do Robert Renan, né, se não me engano, o David estaria realmente em impedimento. Eu vou botar a imagem aqui, tá? Parece que o David estava em impedimento. Mesmo assim, cara, mesmo assim, ainda é bastante controverso, tá? Ainda é bastante controverso, né? E como é que eu vou dizer aqui a palavra certa? O que se discute, né? Se estava ou não estava em impedimento. É por que a CBF não mostra a imagem que tem que mostrar na hora do lance? Por que a CBF não pega e já logo divulga logo as imagens certas na hora do lance para não ter discussão, cara? Porque parece que é falta de transparência, sabe? Parece que estão querendo omitir alguma coisa e todo mundo fica desconfiado. Então por que não mostra a porra da imagem logo de cara, né? Então, aí perde a credibilidade, né, cara? A federação, a comissão de arbitragem acaba perdendo a credibilidade, né? Então vamos falar das novas regras aqui de arbitragem. Olha, 8 segundos com a bola nas mãos, goleiro que excedeu o limite entrega escanteio para o adversário, tá? São 8 segundos, não 5. Eu quero ver como é que eles vão aplicar isso daí para determinados times. Vamos lá. 5 segundos para arremesso lateral. A contagem começa assim que o jogador tiver a bola nas mãos. 5 segundos para cobrar tiro de meta. Árbitro apita e conta 5 segundos. Caso o goleiro exceda, vai conceder escanteio para o adversário. 10 segundos. 10 segundos para deixar o campo em substituição. O jogador substituído deve sair pelo ponto mais próximo de forma célere, sem caminhada, tá? 1 minuto fora após atendimento. O atleta que for atendido no gramado precisará sair e deve permanecer fora 1 minuto. Após atendimento ao goleiro, um jogador de linha fica fora por 1 minuto também. Treinador ou capitão indica quem vai cumprir, né, esse 1 minuto fora. Somente o capitão fala com o árbitro, um único interlocutor por equipe durante toda a partida. Cobrir a boca com discussão de ver. Isso aqui que eu quero ver, cara. Cobrir a boca com discussão. Vermelho, protocolo Vini Júnior. Já botaram o nome até da criança, né, cara? Puta merda. Tapar intencionalmente a boca ao discutir com o adversário será conduta passível de expulsão. O Vasco tem que abrir o olho com essa porra, hein, cara? Jogador do Vasco tem que ficar, porque às vezes o cara não vai ter nem intenção
De repente o cara vai esfregar o nariz na hora de falar e o juiz vai entender como estivesse tampando a boca e vai expulsar o jogador do Vasco. Escuta o que eu tô falando, tá? Escutem o que eu tô falando. Checagem do VAR para aplicação de segundo cartão amarelo passa a ser revisável pelo VAR o cartão que resulta em expulsão. Checagem do VAR para escanteio concedido por engano. Aprovada para 2027, revisável quando levar diretamente a gol ou pênalti, né? É engraçado, né? Que quando a bola desvia, alguém vai para escanteio, o juiz dá tiro de meta, o VAR não olha. Eu não entendi essa regra. O inverso já não é revisto, né? Infelizmente, não sei, cara. A FIFA ela é muito contraditória. Gente, vamos falar agora aqui. Primeiro aqui mercado. Vamos falar do mercado da bola rapidinho aqui, tá? Algumas especulações. Falar aqui das especulações aqui sobre Brian Rodrigues, né? Do América do México, né? Parece que o América do México tá fazendo uma pedida aí, cara, de 12 milhões de dólares, tá? O Vasco ofereceu entre 9 e 10 milhões de dólares, cerca de 45 a 51 milhões de reais. Só que o clube mexicano tá acenando aí com uma proposta, cara, de 12 a 14 milhões. 14 milhões chega a 71 milhões de reais. É muita grana, cara. Então, diante dessa alta pedida aí, a diretoria vascaína também avalia outras opções, tá? Falaram num argentino aí, cara, Pablo... Puta merda, agora eu não vou lembrar dele, tá? Pablo alguma coisa. Pablo... Pô, acabei de ver o nome dele aqui e esqueci de novo, cara. Tem um argentino, um atacante argentino aí que o Vasco está especulando. Agora eu não vou lembrar, vou trazer no próximo vídeo que eu não vou lembrar não, tá? E também tem aí a situação do Diego Carlos, zagueiro do Fenerbahçe, que vai estar aguardando aí o zagueiro rescindir com o clube turco, né? Para poder fazer uma proposta. E parece que o zagueiro vê com bons olhos aí defender o Vasco da Gama, tanto o zagueiro quanto o seu empresário também, né? Outro nome que vem crescendo aí é do volante Fred, tá? Volante Fred aí também tá crescendo aí o nome do volante, uma vez que o Vasco parece que desistiu do Nelson de Osso. O Nelson de Osso parece que tá tendo interesse aí do futebol inglês, não quer vir para o Brasil, e parece que cresceu aí também cresceu aí o interesse do Vasco no Fred, no volante Fred aí. Parece que o Fred também vê aí com bons olhos também vir jogar no futebol brasileiro, de repente até no Vasco da Gama. E vamos ver, são especulações, né? São interesses do Vasco aí. Parece que o Vasco conversa com alguns jogadores, principalmente o Diego Carlos. O Diego Carlos, se não fechar, o Danilo Barbosa seria a segunda opção. E a gente vai ver o que vai acontecer. Por enquanto, só são especulações, tá, gente? Eu só esqueci o nome do argentino. É Pablo alguma coisa, tá? Agora a gente vai falar aqui, gente, de justiça, tá? Envolvendo a 777. Parece que o escritório que está cobrando aí a 777 diz que o Vasco fez reuniões para vender a SAF para o José Lamáquia lá em 2024. Aquele mesmo escritório, cara, o escritório de advocacia Campos Melo, né, que atuou para a 777 parte em negociação e disputas envolvendo o Vasco. Entrou na justiça para cobrar cerca de 740 mil em custas e honorários da 777 Carioca LLC. Essa merda ainda tá querendo ainda pegar o controle do Vasco de novo, cara. Eu não sei como, cara. Sinceramente. Utilizado como grupo norte-americano no controle da SAF vascaína, né? Nos anexos do processo protocolado, fim de maio deste ano, o escritório faz um relatório do serviço que prestou a 77. Um deles chama a atenção e o Campos Melo Advogados afirma que participou da reunião e conferência entre março e maio de 2024 com o objetivo tratar do potencial oferta do dono da Crefisa, José Roberto Lamáquia, para a compra do Vasco da Gama. Eu não sei se essa porra dessa notícia é plantada, tá, cara? Justamente para quê? Para gerar um conflito de interesses lá do órgão lá regulador do fair play financeiro. Eu não sei se isso daí está sendo proposital, tá? Eu duvido de tudo, tá? E também não duvido de nada.
De acordo com o escritório, as reuniões na época envolveram 777, Crefisa e Vasco da Gama. Mais um capítulo, né, sobre essa briga aí com a 777 Partners, né? E por isso, devido a isso, eu vou falar aqui da venda da SAF do Vasco. É uma matéria extensa, eu vou tentar resumir ela, né? E parece que agora é oficial, o Vasco leva à justiça a proposta para venda de 90% da nova SAF vascaína, tá? A matéria diz o seguinte, né, cara, dizendo que vendo uma matéria feita pelo podcast Cruz Maltino, do dia 6/8, dizendo que o Clube de Regata Vasco da Gama e o Vasco SAF apresentaram, na quinta-feira passada, na 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, uma petição pedindo autorização para avançar com o processo competitivo da venda da UPI Equity, né? Que é uma estrutura que poderá apresentar até 90% do capital da nova SAF. A manifestação é datada do dia 6 de agosto. A UPI Equity é tipo de uma disputa, né? Que vai ter que o investidor, o Marco Lamar, que é o stalk horse da operação, né? Ele que tem a preferência, né? A proposta vinculante. Proposta vinculante, gente, é o seguinte, o Vasco só pode ser vendido dentro das condições que tiver nessa proposta aí. O Vasco não pode mudar nada. Quem quiser comprar o Vasco da Gama vai ter que seguir à risca tudo que tiver nessa proposta aí. Não pode mudar nada, tá? Eu vou citar aqui o que está nessa proposta. Você verá como referência, foi apresentada pela Almirante Participações e Empreendimentos, que é a empresa do Marco Lamarck, escolhida como stalking horse, como eu falei, ou seja, investidora âncora do processo. Isso significa que a proposta da Almirante funcionará como piso para eventuais ofertas concorrentes. Quem quiser cobrir a proposta do Marco Lamarck tem que vir com essa mesma proposta que ele está apresentando. Não pode ser diferente, né? A proposta prevê 500 milhões em parcelas anuais de 100 milhões corrigidas pelo INPC. Além disso, aproximadamente 80 milhões referente ao financiamento DIP da Crefisa seriam convertidos em capital social, extinguindo essa dívida, quer dizer, os 80 milhões que a Crefisa emprestou para o Vasco vai se transformar em capital, não vai ter mais dívidas sobre isso. E um ponto extremamente importante, 500 milhões não poderão ser utilizados para pagamento de dívidas. Pelo acordo, esse dinheiro terá destinação exclusiva ao departamento de futebol, incluindo atletas, contratações e comissão técnica. Quer dizer, 500 milhões no período de 5 anos, 100 milhões por ano, vai ser destinado somente ao futebol. As obrigações da recuperação judicial, além das dívidas tributárias, previdenciárias e extraconcursais, deverão ser atendidas por meio de auxílio financeiro da nova SAF. Caso os recursos sejam insuficientes, a investidora deverá realizar aportes adicionais, tá? Sem aumentar sua participação societária e sem diluir os 10% mantido pelo Vasco. Quer dizer, se não tiver dinheiro suficiente para pagar as dívidas, vai ter que desembolsar dinheiro do próprio bolso, né? A proposta ainda estabelece investimento de 120 milhões em 10 anos no CT, tá? O futebol profissional, e 30 milhões em 2 anos na infraestrutura das categorias de base. Gastos com aquisição de terrenos não entrarão nesses valores. E também existe o compromisso de estruturar projetos de incentivo fiscal e benefício do CRVG que podem alcançar 150 milhões ao longo de 10 anos, embora a obtenção desses recursos dependa da aprovação necessária. Quer dizer, pode ser colocado mais 150 milhões aí ao longo desses 10 anos aí, né, para projeto de incentivo fiscal, né? Pode ser que isso ocorra. A investidora ficará impedida de vender as ações da nova SAF durante 10 anos. A nova SAF também não poderá distribuir dividendos durante o mesmo período, ou seja, ele não pode vender a SAF do Vasco durante 10 anos e muito menos tirar qualquer recurso, qualquer capital da SAF vascaína durante esse tempo, tá? O processo, porém, não significa que a SAF já foi vendida. Outros investidores poderão apresentar propostas superiores, que a UPI Equity, né, ela coloca isso, uma concorrência, né, para participar do certame, tá? E os concorrentes deverão apresentar depósito calção de 150 milhões. Quero ver quem é que vai disputar. A Almirante terá ainda chamado Right to Much, né, que sugeriu uma proposta melhor, poderá igualar
a maior oferta em até 3 dias úteis. Ou seja, se alguma outra interessado chegar com uma proposta melhor que a dele, ele vai poder igualar em 3 dias, ele vai poder apresentar a mesma proposta, igualar essa proposta que foi apresentada antes, né? A preferência é dele, do Marco Lamáquia. Caso outro investidor vença, será devido ao Almirante uma break-up fee dos 25 milhões paga pelo vencedor. Tá? Sobre São Januário, não há venda do estádio, a proposta prevê cessão à nova SAF do direito de utilização do estádio no jogo de futebol profissional em que atuar como mandante, tá? Com prioridade e exclusividade até 31 de dezembro de 2030. Quer dizer, até 2030, né, o investidor vai poder utilizar São Januário, tá? E vai ter que pagar 3 milhões por ano ao CRVG pelo uso do estádio. E pode ser reduzido para 2 milhões em caso de reforma que impossibilite a utilização do estádio. Se São Januário for reformado, vai diminuir para 2 milhões esse valor aí. Outro ponto relevante está relacionado, tá, à propriedade intelectual. O sumário prevê cessão definitiva da nova SAF dos bens, ativos e direitos de propriedade intelectual com licença ao CRVG para utilização em outras modalidades esportivas e atividades associativas, tá? Rapaz, que matéria grande, tá? A questão da 777 continua sendo fundamental. Na petição, Vasco SAF defendem que a abertura do processo competitivo não interfere diretamente na disputa societária com a 777 Carioca LLC, e que neste momento não está ocorrendo transferência imediata do controle da nova SAF. Tá? A verdade é que vai ser instituída uma nova SAF do Vasco da Gama que vai comprar os ativos do Vasco. Não são as ações da 777 que estarão sendo vendidas, tá? Que serão vendidas, tá? Que fique bem claro isso. Porém, o próprio acordo estabelece como uma das condições para o fechamento definitivo da operação e a consumação de um acordo entre CRVG e a 777 Carioca LLC. Portanto, o processo competitivo pode avançar, mas a conclusão de negócio ainda depende dessa solução. Ih, rapaz. Vamos lá. Também são condições para o fechamento, entre outras, autorização judicial, realização do processo competitivo, declaração do vencedor, aprovações regulatórias, incluindo a ANRESF e a CBF. Conclusão do diligência e ausência de impedimentos legais, tá, pessoal? Então, existe ainda uma data importante, até 30 de setembro de 2026. Caso as condições necessárias não tenham sido cumpridas até lá, a Almirante poderá prorrogar o prazo e considerar rescindido o compromisso de investimento sem penalidades. Ou seja, até o dia 30 de setembro, tá? Isso aí vai ter que estar sendo definido, essa venda do Vasco, tá? Senão vai ter mais um prazo aí concedido aí ao Lamáquia, ou então ele vai poder rescindir aí, né, ele vai poder rescindir aí o acordo, né, o compromisso aí do investimento com a penalidade, se ele achar por bem que não tem que continuar. Na petição, Vasco e a Vasco SAF pedem que a Justiça autorize a constituição da UPI Equite e a transferência dos ativos esportivos para a nova SAF, a abertura imediata do processo competitivo, além de elaboração do edital pela administração judicial. Aí termina aqui a matéria dizendo que o clube pede a prioridade de análise, argumentando que enfrenta restrições de liquidez e que a velocidade da operação é relevante para a recuperação financeira e para o calendário esportivo, tá? A petição menciona expressamente que a atual janela de transferência e afirma que um eventual rebaixamento para a Série B provocaria forte redução de receita do futebol, né? Resumindo, existe uma proposta vinculante muito avançada para aquisição de 90% de uma nova SAF, mas a venda ainda não está concluída. A Justiça precisa autorizar o processo competitivo e outros investidores poderão disputar a operação, e ainda existem diversas condições para o fechamento, incluindo a resolução da questão envolvendo a 777. Cara, o Vasco tem que ser vendido urgentemente, tá? Isso aí tem que acontecer o quanto antes, tá?
que o Vasco ele precisa ser reforçado, esse elenco precisa ser reforçado, uma queda para a Série B realmente seria trágico, né, para as pretensões vascaínas na recuperação judicial. E falando de recuperação judicial, tá? Veio aqui o Vasco ele vai ter que ser obrigado a pagar, deixa só achar aqui a matéria, né? Dívida com a CNRD, cara. O que acontece? A CNRD determinou um plano de pagamento no Vasco da recuperação judicial, tá? O clube terá que pagar 15 milhões anualmente, a destinar 10% da receita bruta de todas as competições da CBF e da Conmebol para quitar dívidas trabalhistas. 90% desse dinheiro será repassado aos credores e 10% será usado para pagamento de honorários que não foram honrados, tá? O time tem 5 dias para avisar aos autos da ação. Em caso de descumprimento da medida, o clube sofrerá transfer ban. São assim dívidas que o Vasco tem de aquisição de jogadores com alguns clubes que caíram na CNRD, e a CNRD está dando um prazo aí para o Vasco pagar essa quantia que está devendo. São 15 milhões por ano, dá mais ou menos aí 1,5 milhão por mês, e o Vasco vai ter que cumprir essa risca. Só que tem o seguinte, tá? Pagamento aí do dia 25 de agosto deverá destinar os valores equivalentes de janeiro até agosto. Quer dizer, o Vasco vai ter que pagar esse montante de janeiro até agosto, que vai somar aí cerca de 10 milhões de reais, cara. Então, até agosto aí o Vasco vai ter que pagar 10 milhões de reais já de cara, tá? Os valores serão atualizados anualmente a cada mês de outubro, considerado IPCA dos últimos 12 meses. Em 20 de agosto, o Vasco deverá apresentar nos autos uma nova projeção de pagamento dos créditos. Cara, segundo a matéria da Globo, do jornal o Globo, né, o Vasco tem que estar com essa pendenga aí na CNRD, só que se levantou uma hipótese aqui da CNRD junto com a recuperação judicial, tá? E tem um ponto importante aí na decisão que homologou aí o plano que homologou o plano, né? Diz que a recente rescisão da CNRD determinou que o Vasco pague 15 milhões por ano, ok, tá? 10%, né, da receita bruta da competição da CBF e Conmebol para conjunto de credores, né, que supera 112 milhões. A decisão também prevê transfer ban em caso de descumprimento. Tudo bem. Mas existe um ponto importante aí no cruzamento da decisão com a recuperação judicial do Vasco. A sentença que concedeu a RJ e homologou o plano de recuperação judicial analisou expressamente a cláusula 4.6, criada justamente para os credores titulares de crédito perante a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD. Então, essa cláusula 4.6, ela abrange justamente, tá, essas dívidas aí com credores aí da Câmara Nacional de Resolução de Disputas, tá? Essa cláusula alcança crédito da classe 1, 3 e 4, líquidos ou ilíquidos, tá? Cujo fato gerador seja anterior ao pedido de recuperação judicial e que sejam objeto de demandas perante a CNRD. E há um detalhe ainda mais relevante aqui. O próprio plano menciona expressamente o risco de sanções esportivas capazes de prejudicar a reestruturação, citando exatamente o transfer ban, que impediria o Vasco SAF de registrar novos jogadores. Ou seja, dentro da recuperação judicial, já está isso, cara, que se o Vasco não pagar, ele pode sofrer transfer ban. Então é como se fosse a lei aplicada em cima da lei já vigente, que já existe, né? A matéria continua dizendo que a cláusula 4.6 chegou a ser questionada juntamente com outras subclasses do plano. A juíza, porém, entendeu que foram utilizados critérios objetivos juridicamente justificáveis e decidiu preservar integralmente essas cláusulas. Quer dizer, a juíza magistrada da recuperação judicial, ela decidiu preservar a cláusula ali sobre a CNRD. Então, quer dizer, a CNRD está aplicando uma sanção em cima da outra. Vocês estão entendendo? Portanto, a subclasse destinada aos critérios da CNRD foi homologada judicialmente.
E aqui está a questão jurídica que precisa ser observada agora. A decisão recente da CNRD relaciona dezenas de processos, inclusive procedimentos iniciados entre 2023 e 2026. Porém, a data do processo na CNRD não determina sozinha se o crédito está ou não sujeito à recuperação judicial. O ponto decisivo é outro. Quando ocorreu o fato gerador de cada dívida, né? Então, tipo assim, se a parte de créditos incluídos no novo plano determinado pela CNRD tiver fato gerador anterior ao pedido da RJ, né, e preencher os requisitos da cláusula 4.6, surge uma discussão, né? Essas dívidas já não estariam submetidas a condições específicas do plano de recuperação judicial, já não está ali dentro já essas sanções, né? Homologado na quarta vara empresarial, né? E, consequentemente, poderia uma decisão da CNRD estabelecer condições diferentes de pagamento e impor transfer-ban sobre créditos que já estejam sujeitos à Procuradoria da Recuperação Judicial? Quer dizer, cara, eles estão colocando regra nova diante da mesma sanção, diante da mesma dívida, né, que já está na recuperação judicial. Isso não significa que a decisão da CNRD seja automaticamente inválida, né, ou que o transfer-ban esteja automaticamente suspenso. A sentença da recuperação judicial não diz isso, mas existe uma questão concreta de possível conflito que só poderá ser respondida com a segurança após comparar credor por credor e dívida por dívida. Ou seja, vai ter que ver credor por credor, assim, se foi antes ou depois da recuperação judicial. Então, o que entrou depois da recuperação judicial, se aplica essa regra que a CNRD está aplicando agora. Agora, o que tiver dentro da recuperação judicial, não, fica como está. Simples assim, né? Então, a matéria conclui dizendo, identificando quais dos mais 112 milhões cobrados pela CNRD possuem fato gerador anterior ao pedido recuperacional, estão abrangidos pela cláusula 4.6, tá? Esse cruzamento pode ser decisivo para os próximos movimentos jurídicos do Vasco da Gama. Vamos aguardar, né, cara? É uma coisa atrás da outra. A verdade é que o Vasco tem que ser vendido o quanto antes, porque o Vasco sendo vendido aí, cara, essa venda sendo feita aí pro Marco Lamáquia, tudo isso se resolve, cara. Tudo isso cai por terra, tudo isso fica equacionado, fica tranquilo. O cara vai entrar com investimento, o cara vai ser obrigado a arcar, né, com essas dívidas, já vai estar tudo dentro da venda, e que a justiça, ó, corra e seja célere, né, nessa venda do Vasco. Acho que a própria justiça vai perceber que isso é necessário, né, e é urgente nesse momento. Desejo a vocês aí uma terça-feira abençoada. Fiquem com Deus, saudações vascaínas. E eu fui.